Ora, boa noite, caros amigos. Estamos de regresso ao programa Gente com História e desta vez com uma figura que promete trazer grandes histórias, que tem uma grande experiência de vida e numa área que nos é particularmente querida a nós que estamos à frente deste programa, a área da deficiência e da problemática das famílias que têm filhos ou que cuidam de familiares com alguma deficiência eh, que as impede de ser completamente autónomas ou às vezes nem sequer conseguem ser minimamente autónomas. São preocupações que vamos ter hoje no programa e falar nelas com um aspecto sempre positivo, construtivo. E para isso eu convidei um grande amigo meu, o Adalberto Fernandes. Ele é doutor, de certeza, mas eu nunca Sim, tratei por doutor. não, Eu não sou. aqui é um concidadão e que partilha dos mesmos objetivos e das mesmas preocupações. Exatamente. A Então, cidadania, a cidadania é funcionar. então convosco, comigo e convosco está o Adalberto Fernandes, que nos está a falar de Odivelas. O programa está a ser gravado numa noite quente de verão, início de julho. Hoje são 2 de julho. hum, E o Adalberto Fernandes aceitou esse convite e eu agradeço imenso ele ter disponibilizado o seu tempo para estar connosco. Obrigado, Adalberto. Para começar, eu gostaria que, em traços gerais, fizesse uma pequena apresentação de quem é o Adalberto Fernandes como homem, como pessoa. Muito obrigado, Américo Azevedo, por esta oportunidade. Toda a minha gratidão por este convite e felicitá-lo vivamente por este projeto de histórias, porque os seres humanos eh, definem-se como contadores de histórias, a começar pelos pais e principalmente pelas mães que contam histórias aos seus filhos. É um título muito, muito sugestivo e fico muito grato porque estamos numa perspectiva também de inclusão nestas histórias. Eu vou caracterizar-me como sou branco, tenho 73 anos, calvo, eh, 1,63 m e dentro dos padrões físicos normais do, do homem português. Penso que é importante também E esta que ótica. é natural, não é do continente, não é natural do Eu continente. sou natural do Funchal, da Hum. freguesia de São Gonçalo, da região autónoma da Madeira. Aham. Ah, O, desculpa, eu interrompeu, mas fez uma coisa que nunca, que me recordo, tinha sido aqui feito, que foi fazer a sua descrição física também. Nós também temos pessoas que não vêm a assistir ao programa e isso porque este é um serve programa de. de aproximação e de Sim, encontro. sim, sim. E estou até com uma camisola, hoje faz é uma noite de muito calor, e trago até uma camisola da última caminhada da Fundação AFIDE, porque todos os anos realizamos uma caminhada lá pelos lados da Amadora, mais concretamente em Alfragil, onde está a sede da Fundação AFIDE Diferença. E quem é Por que isso participa normalmente nessas caminhadas? participam as próprias pessoas que são atendidas pela Fundação AFIDE. A Fundação AFIDE tem respostas em termos de creches, em termos de terapias, tem uma marca muito importante, que é a marca da exploração das potencialidades artísticas das pessoas com deficiência intelectual mais complexa.
também tem centros ocupacionais, o movimento de autorrepresentantes e, inevitavelmente, também respostas residenciais, mas sempre em interação com os infantários, com as creches e com as escolas da comunidade. É Olha, uma, eu sou muito é uma curioso. Quando é que você sentiu necessidade de criar esta fundação? necessidade nasceu por causa da minha experiência como diretor. Primeiro, a minha experiência, porque é que me interessei vivamente por um parceiro tão esquecido e tão marginalizado na política pública da reabilitação, da prevenção, da reabilitação e da participação das pessoas com deficiência. São as famílias. São as famílias. As famílias é que marcam, de facto, o desenvolvimento de todos nós. E quando fui diretor técnico no final da década de 70 e início da década de 80, do único centro existente no país para atender crianças e jovens com autismo, confrontei-me com a gravidade das famílias relativamente aos seus filhos. Uhum. E confrontei-me com suicídio, divórcios, violência. Presenciei muito, mesmo nas entrevistas e acusações mútuas, e notei logo que os pais são os agentes primeiros que têm que ser formados e sensibilizados. E temos que dar apoio a estes pais, porque projetaram os seus filhos e a realidade é outra. E é um confronto muito doloroso, Uhum. muito doloroso. E se a comunidade e até a própria igreja e o Estado não apoiam logo à partida estas famílias para que tenham um mínimo de estabilidade emocional e também força anímica para para aceitarem este desafio para o seu crescimento pessoal e para que os seus filhos também se libertem e construam os seus projetos de vida. E daí sou um defensor muito acérrimo de todos os programas de intervenção precoce. Depois, no centro Quando o alanteado, Adalberto teve na sua vida, antes disto tudo começar, assim, essa sua envolvência, teve algum caso familiar não, que o não, não, despertasse? não, Não. não. Então Isto como é que nasceu você porque, tomou consciência disto? Quer dizer, eu fui confrontado a dirigir o Centro das Pessoas com Autismo, ok. eh, porque a Mas associação estava. podia estar lá e não ligar nada ao fado, por estar em Pois, branco, não é? Porque é que se mas interessou? as situações, eh, a associação nessa altura estava com um problema sério e o Estado teve que ter uma resposta, né? Sim, No sim. fundo, pôr ordem no caos, como alguém me disse. E perante estas questões tão dolorosas, tão dolorosas, ninguém pode ficar indiferente. Eu penso que a sociedade portuguesa é muito indiferente porque estas pessoas ficaram fortemente institucionalizadas e não se confrontaram com esta realidade. Mas, ó, Roberto, a sua formação a sua académica não tem nada a ver com isto. A minha formação académica de base é teologia. É teologia. Ok. Quer dizer, não tem e tem, não é? Com a teologia Pois, branca, é óbvio. Agora, mas há uma coisa interessante aqui. Eh, Normalmente as pessoas pensam, fundam-se associações, há fundações.
há montes de instituições, tudo ligado à área da deficiência, mas não se vê nada, nada de concreto. Eu não sou muito dessa opinião, mas queria saber a sua opinião, que está mais por dentro, desde que tudo isto começou a ser abraçado por si e por seus parceiros, que se calhar fizeram também parte do projeto quase ao início, porque você é agregador, consegue motivar as pessoas para se juntarem, para abraçarem projetos. Tem notado grandes diferenças entre o que era antes de 70 e o que é agora? Assim, sem dúvida, extraordinárias conquistas, sem dúvida, sem dúvida. Eh, o Estado Novo excluiu estas pessoas, Uhum. institucionalizou-as, e fortemente marginalizadas, escondidas. E, e, eh, Inclusive a igreja também, não? e, isto é uma questão transversal a toda a A toda a... sociedade portuguesa e todas as confissões religiosas Sim, sim. e também a própria Igreja Católica são constituídas por portugueses, Claro, por homens, não é? Então, por homens e por mulheres, e que, e nós não nos envolvemos naquilo que não conhecemos. É como as questões ambientais, sim, sim. eh, e como foi a experiência que tivemos última, muito forte da Covid. Já agora, e para não me dispersar, de facto, temos de ter muito orgulho. Eu trabalhei quase 3 décadas no atual Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E recordo-me que eu fui incumbido de fazer o primeiro relatório da aplicação em Portugal da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e esse relatório apresentou as conquistas mais importantes relativamente aos direitos das pessoas com deficiência, sem esquecer, sem esconder os problemas sérios relativamente à empregabilidade destas pessoas, ao seu direito à cultura, o seu direito ao desporto, o seu direito à participação política, porque nesse campo ainda temos muito com o que fazer. Mas conquistas importantes em termos das acessibilidades, apesar de todos os problemas, Uhum. uh, uh, o, o lugar que estas pessoas têm na educação. Eu fiz parte de um grupo de trabalho da Universidade para Todos, e hoje nas universidades já encontramos muitos estudantes com necessidades educativas específicas e investigadores e docentes com deficiência. E no panorama europeu, eh, nós temos muito boas práticas de inclusão escolar e de inclusão até desportiva. Basta olhar para os resultados dos nossos atletas paralímpicos. Só que Uhum. porque é que isto não é valorizado? Primeiro, na minha opinião, afastámonos desta realidade, porque ela é incómoda. Como hoje ninguém gosta de ouvir nada sobre a Covid. E, por outro lado, não valorizamos as nossas conquistas. Não, não, temos este complexo de inferioridade e ainda com maior impacto na área dos direitos das pessoas com deficiência e das E como é pessoas. que se pode ultrapassar essa questão, que é uma grande questão? Porque Sim, isto tem muito a ver com formação também, com... pois, tem a ver com o brio nacional, já que estamos em noite de campeonato mundial. Exatamente. Já que estamos, sim. Nós temos os pés bem assentos na terra. Hum, este complexo de inferioridade, na minha modesta opinião,
tem a ver com a perda do Brasil, para começar, depois as questões da descolonização, o fim do Império. eh, esta, isto ainda hoje, temos que ganhar o campeonato mundial, quer dizer, esta coisa eh, que parece muito empolgante, mas pode ser muito destrutiva, que é de sermos os primeiros em qualquer sítio, em qualquer lado. Eu penso eu que ficou dentro do nosso património de histórias, já que o programa é sobre histórias de vida, ficou estes marcadores de frustração. Afinal, deixamos de ser os primeiros. Mas ser primeiro é ser primeiro nos direitos humanos. Uhum. Ser primeiro é ser primeiro na dignidade humana. Ser E nas primeiro grandes causas, não é? Naquelas nas causas grandes causas. Ser que primeiro guiamos. é dar hipótese a que todos realizem o seu projeto de vida. Isso é que é o país do primeiro lugar, o país vencedor. Quer dizer, nós ainda estamos naquela onda de, dos territórios, dos troféus. Não queremos isso. Nós queremos conquistarmos as medalhas todas e os troféus dos direitos humanos. Agora, isto passa de Mas essa geração em medalha não geração. existe, Desculpa, Adalberto. Essa medalha é virtual, não existe fisicamente, não é? não existe. Só existe no coração. Pois, eu sei. Já agora, por causa de medalhas, este vale o que vale, mas há uma organização que tem muito impacto em Portugal, que é a Associação dos Professores da Educação Especial. E a associação até se chama Pró-Inclusão. Pró-Inclusão. Todos os anos tem os seus célebres congressos e no final deste mês terá um novo congresso sobre as questões da educação, da inclusão, da escola inclusiva. E eu achei curioso na presença até do antigo Presidente da República, de concederem um prémio de mérito. E, porque não sou professor de educação especial, e principalmente por causa desta defesa dos direitos humanos. Eu Uhum. sou o trabalhador dos direitos humanos. Assim, pegando um pouco na primeira questão que me colocou, Sim, sim. sou o trabalhador dos direitos E humanos. o E treinador, é o um trabalho que treinador, não tem aposentação. pois, ainda bem. Ainda bem. Quando for aposentado, alguém tem que trabalhar naquilo que você trabalhou até agora, não é? Porque senão Sim, é e móvel. só ganhamos, porque já agora, se me permite esta partilha, e costumo dizer isto, aprendi a ver eh, no meu convívio com as pessoas com deficiência visual, aprendi a ouvir com a minha comunidade de referência, que são as pessoas surdas, a quem tenho dedicado o melhor da minha vida, às pessoas surdas, a começar pelo desenvolvimento da língua gestual portuguesa, Uhum. o reconhecimento da língua gestual portuguesa na Constituição da República Portuguesa, o serviço dos intérpretes de língua gestual e as licenciaturas em três escolas superiores de educação, Setúbal, Porto, na Escola Superior de Educação do Porto e a Escola Superior de Educação de Coimbra. Aprendi, adoro passear e caminhar por causa das pessoas com dificuldades de mobilidade. Aprendi a comunicar com as pessoas com autismo e aprendi a pensar com as pessoas ditas com deficiência intelectual. Isso Uhum. foi a minha. Nós aprendemos tanto na diversidade. A diversidade é tão enriquecedora.
E vale a pena, vale Vale a a pena. pena. Ora, é óbvio que eu estou sempre a interrompê-lo porque tem que ser assim, senão Sim, sim, tem, pronto, ótimo. o público não gosta muito que eu interrompa os convidados porque querem ouvir a história até ao fim, mas Muito bem, nenhuma história tem fim, né? E mais oportunidades vamos ter para depois aprofundar um ou outro aspecto um muito destes bem, muito dias. bem. Mas eh, foi logo no início, lá atrás, eh, nas múltiplas valências que a Fundação tem para dar à pessoa com deficiência e às suas famílias uma melhor qualidade de vida, mostrarem as capacidades que possuem, que têm. eh, Este trabalho exige muita perseverança e também eh, uma atenção muito especial, porque muitas vezes aquilo que um consegue à primeira, outro só consegue à milésima vez. Eh, É muito difícil ser perseverante, não desistir de acreditar na capacidade daquela pessoa que temos à nossa frente. Eu aprendi com a escola do desporto. Aliás, na minha vida profissional, eu fui sempre empurrado para as questões do desporto, dos Paralímpicos, Uhum. e, e aprendi com os meus queridos e queridas amigas, atletas de alta competição, que isto só se consegue na vida eh, ter, ter um foco, um foco, e treinar muito para esse foco. Treinar, treinar. E sempre em equipa, sempre em equipa. Porque penso que muitas desistências na nossa área eh, prendem-se com o trabalho muito individualista. Em Portugal Sim, sim, sim. perdemos imenso por causa deste individualismo. Não Individualismo. rentabilizamos o coletivo, não é? Não, não, não. Eu às vezes pergunto-me até que ponto, quando se fala em Portugal de solidariedade, o que é que isso quer dizer? Se calhar para a maior parte das pessoas é dar esmola, dar dinheiro. Pá, assim, não é ter que, é como o voluntariado, é dar o melhor que temos, Sim, né? sim, 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 sim. Não é aquilo que não, já não presta, Pois, ou, ou não nos faz falta. Isso sim, sim, não. sim. Mas, Roberto, o problema é aqui é este. Eh, Em 70 e antes de 70, a realidade era uma, agora muita coisa mudou. Se calhar não tanto como nós todos queríamos, mas vai mudando. Hum, Não, não deixamos trabalho para as futuras gerações. Pois, então não tinha piada nenhuma, não é? Isto ficar tudo feito não tinha graça. Agora, mas pela sua experiência, os problemas que afligiam os pais em 70, 80 são muito idênticos aos que afligem os pais de hoje, isto em relação às crianças, aos jovens com deficiência. Hoje ainda é mais complicado. São idênticas, são. As preocupações são hoje muito mais complicado, porque a sociedade já está numa dinâmica Exatamente. tão acelerada e tão exigente, que quem não cumpre com aqueles padrões que, no fundo, que as sociedades capitalistas eh, transmitem, os pais ficam muito preocupados, porque como é que terão hipóteses num mundo tão exigente e de concorrência e de competitividade, quando não podem na maratona correr, por isso é que temos Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos, e não têm as condições para sim, cumprirem com todas estas exigências. Mas, Roberto, mas, assim a vitória sabe melhor. Sim, a Vitória sabe melhor, só que quando dizem que ninguém vai ficar para trás, ou ninguém fica para trás,
Não é verdade, porque não, a nossa sociedade só tem uma grande autoestrada, que é a autoestrada para os que têm boas máquinas e aceleram, não é? Só que às vezes há acidentes, não é? E as E máquinas há graves. paralisam, não há informática, não há nada e todos ficamos parados. Há os apagões e aí somos todos E isso, iguais. pois, isso é muito importante para tomar consciência de que há fortes constrangimentos, até para Sim, as sim. sociedades, até Uhum. para as vidas pessoais. Sim, sim. Agora, as famílias com quem trabalhamos, hoje sentem que o futuro é muito difícil. E, e mesmo quando entram no ensino superior, e que hoje sem ensino superior é muito complicado alcançar níveis de empregabilidade, Sim. o ensino superior é cada vez mais exigente. Né? Cada vez mais entram, mas depois não aguentam a pedalada. Mas não aguentam porque também não há acompanhamento ou porque a Sim, pedalada é demasiado grande ou é as duas coisas juntas. porque temos aqui uma questão e que tem sido muito batida, que tem a ver com a preparação pedagógica Hum. dos docentes do ensino superior, que eles aceitam. Eles aceitam. Não? Enquanto formamos os docentes para a escolaridade obrigatória, os docentes, na sua maioria, do ensino superior, eh, Não tem formação não necessária. conhecem metodologias pedagógicas Exatamente. para estes alunos. Por outro lado, também os gabinetes de apoio não têm, eh, funcionam normalmente junto das reitorias, mas não têm a capacidade de ensinar todos os estudantes, nem todos os professores do ensino superior. Mas ainda E, na área do ensino, e não querendo atropelar a sua ideia, nada, nada. vai de encontro aí, é assim, logo no início da formação académica, há grandes lacunas. Isto não é só para as pessoas com deficiência, é para todos, mas para quem tem mais dificuldades, mais se nota. Não acha que se partiu de um princípio muito exagerado, muito, que foi de repente, pronto, num tempo de outra senhora, que Deus a tenha, todos nós éramos encaixotados em colégios, em centros especializados. Sim, Era tudo fruta do mesmo saco, não havia qualquer triagem. Agora, também não há, ou seja, passou-se por um período em que só os mais capacitados a nível de poderem aprender o que era fundamental no ensino eram aceitos nas escolas, mas depois passou-se por uma fase em que todos tinham acesso à escolaridade certo. regular. Só que pela minha experiência, e vale o que vale, não ando nas escolas agora, mas ouço muita coisa, há muitas crianças e jovens nas escolas que estarem lá e não estarem é igual, porque eles não têm acompanhamento nenhum. Estão numa sala fechadas, não vão à aula, dos ditos normais, se pode falar assim, eh, não há inclusão nenhuma, ou seja, tirando aqueles que têm alguma capacidade de resposta, aqueles que têm muito pouca capacidade e mais de foro intelectual, que nem comunicam, ou então que emitem muitos grunhidos, que é a linguagem deles, não é? Claro, é a comunicação. É a comunicação deles. Não têm qualquer tipo de apoio para fazer uma formação séria. Se calhar terão capazes. Não estou a pôr isso tudo em dúvida, porque alguns se calhar terão capazes. Mas há muitos que se calhar não teriam, não têm no ensino inclusive a resposta para as suas necessidades, porque se calhar não era aquele tipo de escola que eles precisavam, era de um ensino mesmo inclusivo, mesmo adequado às suas realidades pessoais. Eu não posso exigir que todos aprendam a mesma coisa e ao mesmo ritmo, quanto mais dentro da área da deficiência, que é tão variada, tão diversificada.
Você é completamente a favor deste modelo atual do ensino inclusivo? Ou tem algumas reservas? O América Azevedo está a abordar um território crucial para a Olha, que eu sou, inclusão e para a eu qualidade sou de vida. venenoso, sabe? E eh, o- eu próprio integrei o grupo de trabalho que criou a legislação para a atual educação inclusiva. Mas sempre alertei, até porque tenho a experiência do Centro Alan Keller, sempre alertei que era muito importante, pelo menos, preparar os alunos, as crianças e os jovens, em centros especializados antes de entrarem Ah, neste território mais aberto. 10, Alberto. Estamos de acordo. Por isso sempre eu, eh, a escola Eu fiz é essa para, experiência, eu fiz essa experiência a pessoal. escola é para todos, mas isto é como no desporto. Uhum. O guarda-redes tem um treino especial, Exatamente. não é treinado como os outros, porque senão Claro. não, Não, nunca, não agarrava a bola com as mãos. não agarrava a bola. Claro, E, claro, e quem marca golos também é treinado de forma diferente. claro, claro. Depois aqui há treinos globais, mas para cada sector da equipa há treinos específicos, Uhum. senão não resulta. E na educação inclusiva seria muito importante para determinadas necessidades educativas específicas prepará-los o suficiente, porque senão é uma violência para os próprios alunos e uma violência para as próprias famílias E para os que técnicos acreditam. também. Isto é muito sério, não é? Os Porque técnicos também. a vida não para Pois e não não. podemos perder as fases de desenvolvimento e de crescimento. Não Não, porque podemos. eu tenho observado uma coisa que me deixa muito incomodado, que é alguns alunos entram na primária, Certo? no No primeiro ensino ciclo, básico, sim. e chegam ao 12º, nunca reprovam, passam sempre. Não têm notas. É assim, também não são avaliados como qualquer, pronto, como a generalidade dos alunos. Ahm, no fundo, eles saem sem terem possibilidades de ter tido uma aprendizagem minimamente digna, porque se calhar podiam ter aprendido alguma coisa. Alguns se calhar eram bons em inglês, outros se calhar eram bons em música Sim, e sim, perdem essa oportunidade. especializarem-se em determinadas áreas. Áreas, sim, sim. Serão o que é que faz muita falta? Foi a destruição das escolas profissionais. Agora estamos num processo de recuperação das escolas profissionais. Eh, entramos na. E como já dissemos, já refletimos nestas histórias de vida, queremos sempre que o nível académico, todos engenheiros, todos arquitetos, todos doutores, todos. Só que a vida é muito complexa e há artistas e escultores e mecânicos e pintores que realizariam as suas tarefas desde terem sim uma vertente cultural e académica básica, importante, por causa da literacia, eh, mas não fizemos em Portugal uma avaliação séria das equipas de educação especial. Vivemos a depois de- destas grandes utopias que podem ir. Eu estou convicto que após este período haverá uma avaliação por parte dos investigadores dos resultados desta única autoestrada da E escola eu espero inclusiva. que seja uma avaliação séria e aprofundada mesmo, porque, É, porque estamos aqui com uma questão dos direitos humanos. Não, exatamente,
não podemos frustrar as expectativas das famílias, né, e muito mais grave ainda, as expectativas dos próprios jovens, né, E dos pais, sobretudo, dos porque pais, até sim, acreditam sobretudo, que eles vão para a universidade e depois não vão. porque e tocou aí numa questão. Eu falo com alguma propriedade sobre esta matéria, porque até participo num concurso, gosto muito, que é um concurso Escola Alerta. Concurso Escola Alerta, que já tem 22 anos, deve ser um dos mais antigos concursos escolares, e através do concurso Escola Alerta, tem uma ideia muito simples, que é a participação dos alunos, de todos os alunos, em levantarem os obstáculos e as barreiras à participação e à inclusão e apresentarem eh, soluções e concretizá-las. Só ganham os trabalhos apresentados a concurso com soluções. Eh, o, é uma das escolas vencedoras neste ano letivo, que está agora a terminar de 2025, 2026, foi o agrupamento de escolas de Baião Sudoeste. E porquê ganharam? Ganharam porque tornaram a sua escola com todas as acessibilidades, quer para os recreios, quer para os refeitórios, e, e, e mobilizaram a Câmara Municipal e mobilizar os agentes locais, até nos estacionamentos e nas identificações em braille, na escola, no agrupamento. Foi um trabalho extraordinário. Por Sim, isso, por isso é que eu disse no início que, em comparação com há 50, 60 anos atrás, tem havido muito progresso. Embora achemos sempre pouco, tem havido muito. Mas mas partimos quase do zero, do zero. e não é em 50 anos, porque eh, a missão da educação é uma missão de libertação e de otimização dos talentos, não é? Das Sim, crianças e sim, dos jovens. E isto tem a ver com questões pedagógicas. E que tem que haver. Eu falo nessas questões com muita pertinência, porque eu vivi os dois sistemas de ensino, foi realmente em Lisboa, no Centro de Providência Cerebral, na Rainha Dona Bem, Amélia, que sim, fiz lá no Lumiar, um sim, milhar, sim. E eu não gostava nada de lá andar, eu era pequenito, tinha 10 anos, mas aqui não era aceito. Nessa altura não havia possibilidade de ir para a escola. Ah, e andei e reconheço a mais-valia, portanto, é assim, e não gostei, mas reconheço que foi uma mais-valia para mim porque eu vim dotado de é isso, ferramentas e de capacidades que não teria ganho se fosse tirado logo para a escola regular. sem Isto dúvida. porque eles exigiram muito de Até nós. porque conheço muito bem o trabalho do Centro de Paralisia Cerebral. Pois Sim, eu sim. agora já há muitos anos que lá não vou, isto foi na década de 70, em 73 a 75, e eu recordo-me que uma vez, e isto são estigmas que marcam gerações, agora já ninguém fala nesse estigma, mas na altura falava-se. Agora é o contrário. Uh, eu, na terceira classe, foi quando se deu a Revolução de Abril, dos Sim, escravos, nós fomos todos autorizados a ingressar no ensino regular. A maioria dos que estavam nesse centro. E sim, todos sim. reprovamos. Ninguém passou. Da terceira para a quarta classe. E na altura eu fiquei muito chateado porque eu não tinha tido nada de mal na prova. As provas que nós fizemos, eu não tinha nenhum risco, não tinha nada. E eu não percebia porque é que tinha reprovado. Eu era bom aluno, fui sempre um aluno razoável, pronto, e não era melhor porque gostava mais de brincar do que do resto. Pronto, isso são passados. Ainda hoje mantém esse Sim, lado. sim. E é assim que eu governo a minha vida, é assim que me dou bem na vida. Mas, de qualquer maneira, eh,
O meu pai, quando foi-me buscar, eu estava muito preocupado, porque o meu pai era assim um bocadinho severo e, claro, estava a gastar muito dinheiro, porque o centro era pago pelos pais, Sim, não era o Estado que pagava, eram os pais. Então, eh, aquilo era um ordenado inteiro. E eu, para dizer ao meu pai que tinha reprovado, estava a imaginar a cena, não é? pois. E o meu pai não me dizia nada. Não me ralhou, não. Ah, O isso é meu pai, extraordinário. o É meu um pai não. pedagogo. Não, mas eu não sabia do que se tinha passado, percebe? Eu estava a achar que o meu pai não estava, estava doente, só podia, não estava bem. O meu pai era daquelas pessoas que não tolerava o mínimo falhanço. Na escola, não, nem tanto, mas na vida tínhamos que vencer mesmo. Eu era rigoroso. Aí não me ralhou, não me disse nada. Ah, e eu disse, "Opá, não está chateado. Eu reprovei. Eu falo contigo depois, está bem? Isso está bem. Porque chegamos ao Porto, as viagens eram muito grandes. Chegamos ao Porto e eu estava intrigadíssimo. O meu pai não mostrava ar nenhum de preocupação, de chatice, nem nada. Eu próprio estou aqui em Em público. suspenso. Pronto. E a resposta foi a coisa mais estúpida, desculpa a expressão, eh, que devia de servir de reflexão para o atual ensino inclusivo. Pode repetir que não apanhei muito bem. Eh, a conclusão disto tudo devia de servir de lição para o atual modelo de ensino inclusivo. É que os professores no ensino, na especial, nessa altura, no centro, acharam por bem reformar os alunos todos, porque tinham medo que nós, ao chegarmos à escola regular, os Ah, deixássemos ficar mal por não sabermos as matérias. Ou seja, deram-nos um cartão amarelo, vermelho, que amarelo fosse, tem, sem merecermos. sem Quando merecer. cheguei aqui à minha terra, à Maia, ingressei na terceira classe, repetido. Ao fim do mês estava na quarta, porque os É, professores achavam. naturalmente. Já, E agora, passados estes anos todos, portanto, estamos em 2026, eu vejo o contrário, quer dizer, não interessa que se saiba, interessa é que se diz, é que se diga que aquele aluno está incluído no ensino. Quer dizer, nossa, é pouco isso, muito pouco. É é, preciso que o aluno esteja incluído de verdade, porque eu quando cheguei ao 10º ano, tive uma professora. Podem dizer que não é por mal, e não é. Podem dizer que é por ignorância, mas não é ignorância, é falta de capacidade para perceberem as coisas, não estão claro. habituadas, que ela não queria que eu fizesse testes. Ela convenceu-se de que eu sabia tudo. Isso E eu disse, não pode ser, doutora. é uma discriminação também, E eu tenho que fazer como os outros, porque como os os outros outros. também sabem tudo. Aquilo que aprendem, sabem. O que não aprendem, não sabem. E exigia que ela fizesse o teste. Era um teste mais ou menos oral, ela escrevia, mas porque Certo. não podia escrever, já não via, e Uhum. não tinha aprendido braille. E, e ela lá me dava a nota. Só que eu uma vez disse, eu não quero que você me ponha de parte. Eu não sou Sim. mais esperto que os outros. Não, mas tu sabes tudo, eles não sabem. Disse, não. Eu, Não, eu sei alguma coisa, eu sei alguma coisa, todos juntos sabemos tudo. sim, E, sim. mas eu sei que tu sabes, mas não sabes qual é a nota que eu mereço ter. Isso é uma forma também de discriminação. Mas acontecia. Quando se E era preguiça da professora, no fundo ela tinha um bocado de preguiça, de estar ali a trabalhar naquele teste, tinha de escrever, tinha de corrigir, e pronto, era mais um trabalho que tinha. Agora, e para não, só uma nota, e porque E não questão das dispersasse. famílias é transversal a esta, este programa, eh, Paz em Rede, a Associação Paz em Rede, nasceu para que os pais estejam atentos e participem ativamente nos projetos pedagógicos. Sim, 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 sim. E muitas situações que acontecem nas escolas é porque os pais não participam, Não, não acompanho. não se preocupam. Não, não, não acompanho. E essa e é
desta interação entre as escolas e as famílias, e com um sentido crítico, que penso que de evitar, porque esta mesma avaliação que referiu, que todos passam, tem muito a ver com Sim, esta sim. mentalidade que ainda está muito escondida, não é? de, de comiseração, de deixar passar. Não, eu disse, eu recordo-me num congresso ter referido que isto era um crime muito grave, deixar passar quem não tem condições para passar. Não, Sim, e não. devia Até ser, não é? porque a educação é um princípio da realidade. Não tem Exatamente. condições, não tem condições. Ora, Vamos encontrar outras hipóteses. Não vamos enganar hum, só porque todos passaram, mas é que não depois é a bom vida, para ninguém mesmo. É não, é que a normal. vida depois é dura e não vão, depois não são capazes de encontrar trabalho. Então, Adalberto, nesta sequência, nesta lógica de pensamentos, não é só um autêntico paradoxo. Para mim até é um bocado aberrativo, é uma aberração grande, uma grande aberração. Nós agora andamos no ensino inclusivo 12 anos, ou mais, mas normalmente é 12 anos. E depois, quando somos adultos, chegamos aos 18 anos, se queremos tirar um curso de formação profissional, põe-nos em centros para deficientes. Não Não devia devia ser ser, ao de- contrário, não era? sim, deve acontecer nos centros, nas escolas profissionais normais, Sim, regulares. mas a maior parte das pessoas É verdade, é verdade. vai Vão para para instituições especializadas. Não, devem percorrer o percurso normal para as escolas profissionais, inclusive. Sim. sim, porque o posto de trabalho também não vai ser completamente Não, é, inclusivo, não é? não, a fábrica é onde está toda a gente Pois, e por nos acaso, transportes e essa na, questão, essa questão incomoda-me um bocado porque andamos há tantos anos a embalar, a embalar, a embalar, a embalar, e quando sim, chega na hora de trabalhar a sério, vamos para onde devemos estar a embalar, não é? Porque eu acho que aqui, nesta matéria, o movimento associativo tem que tomar, tem que ser muito mais ativo e mais atento à realidade, e até na realidade escolar, dar formação às famílias para que possam cooperar e saibam também debater as questões e, e nada se conquista sem o nosso esforço e a nossa participação. Daí o claro, meu apelo à participação ativa das famílias e até das associações de alunos, um pouco. E acredito muito o concurso escolar alerta tem servido de laboratório para a participação dos alunos, a participação sim, dos sim. alunos, Ora, porque ora, então, esta questão que estamos aqui a abordar não deixa de estar ligada ainda à questão dos pais, da sua preocupação, todas as preocupações nos pais. Mas uma preocupação muito grande, que já era e continua a ser, e vai ser durante muito tempo, eu creio que vai ser, e espero, eu gostaria que não fosse. É, enquanto eu aqui estou, eu consigo cuidar dele ou dela. E um dia que eu não esteja cá, como é que é? Quem é que, quem é que lhe dá aquilo que eu agora lhe dou? Quem é que lhe dá o apoio? Quem é que lhe dá as bases? Quem é que lhe dá a retaguarda? Porque não há. não, não, pá, E são- pronto, essa pergunta já me foi feita muitas vezes. Apesar sim, de ser sim. deficiente, fazem-me essa pergunta. E eu não tenho resposta, como é óbvio, porque não há resposta. Não há respostas reais. Este não pode ser só da responsabilidade do movimento associativo ou das Mas não instituições. há, pois não, não tem havido. Não, não tem havido. As listas de espera.
dos lares é uma listas de espera muito bem intensas. E o ar é a solução? Ou então criarem-se pequenas comunidades, isto tem a ver com até a cultura da adoção, Sim, criar sim. famílias que sejam amigas Recolhimento. daquelas famílias. Já há algumas. Sim. Mas um pouco na experiência nórdica, que aquelas famílias, quer o Estado, quer a sociedade, criar um núcleo de associações amigas, de famílias amigas, melhor dito, que depois eh, também vamos ter outra realidade, eh, com exceção daqueles casos com, com maiores constrangimentos. Mas se apostar na autonomia, na vida independente, vai ser mais fácil estes jovens também terem ferramentas e suportes E esse psicológicos. era o processo mais natural, não era? Sim, o processo mais natural. Claro, tem que ser. Uhum. Aqui o que eu digo, temos que ser em tudo isto o mais naturais possíveis. E equilibrados. Nem sim para tudo, nem não para tudo. Não, é, é, a diversidade e a diferença exige respostas também diferentes e respostas adequadas às necessidades específicas Sim, porque, e criar laços de solidariedade sim, sim. que não existem. Porque eu conheço pessoas com deficiência, sobretudo deficiência motora, que estão internados estão numa instituição onde só estão velhinhos. E atenção, que eu não tenho nada contra velhinhos. Não, com as pessoas com maior, com mais histórias de vida, Exatamente, são tão queridos, às vezes, com as suas histórias encantadoras. Mas, sem dúvida, sim. eh, mas pôr uma pessoa de 40 anos ou 45 no meio de Isso é uma outra família, violência, isso é não violência, é? é violência, não é? Porque eh, eh, é um confronto, quer para um jovem adulto com 40 anos, Que para os quer, idosos. quer para as próprias pessoas, já com idade avançada, que também não estão assim muito Abertos à comunicação, também sensíveis para tem. se confrontarem com esta realidade. Sim, sim. Mas isso é uma coisa que tinha acontecido com alguma regularidade. Embora já haja instituições para pessoas com deficiência intelectual e pronto, e vão para lá mesmo, mas para os outros deficientes há muito pouco ou não há nada. Ou seja, Sim, sim. e isso Sabe qual é o problema? Isto tem a ver com o problema da Constituição da República Portuguesa. Eh, eh, o Estado delegou uhum. na sociedade civil estas respostas, Pois, mas quando, quando o próprio Estado não tem respostas. demite-se, no fundo, Eh, demite-se. eh, eh, Há todo um plano de apoio financeiro, né, de apoio financeiro, mas é mais fácil eu, até em termos pessoais e em termos coletivos, darmos dinheiro e não estarmos implicados com a construção do projeto. Sim, 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 Coisa é sim. eu financiar o projeto, tudo bem, e espero pelos resultados. E outra coisa, eu me envolver por inteiro na gênese, no desenvolvimento e na conclusão do projeto. Mas a fundação que você ajudou a criar, que é a fundadora, a associação, eh, Sócio fundador, eu até tem se preocupado com esta realidade? Tem tido um. tenho, sim, até o último debate que fizemos na Fundação Carlos Gulbenkian, que tive o privilégio de ser moderador, foi sobre estas questões da institucionalização, desinstitucionalização, vida autónoma, que futuro destes jovens. E, e a sociedade viveu descansada porque
sociedade civil e ir resolvendo os problemas, mas não pode ser sozinha a sociedade civil. Pois não. Pois O não. Estado também tem que ter respostas para que a pessoa possa escolher, porque há muito boa gente que talvez não queira respostas da sociedade. Isto é como na saúde, há quem eh, é como a questão da saúde pública e da saúde privada. Não é? Mas também me deixa um bocado também triste, triste nem é bem um termo, fosse É triste, mais preocupado, mas assim, incomodado. preocupado e até decepcionado por exemplo, um católico que sou e você que está que é da área da teologia, E para mim é uma inspiração. é desagradável ver que a própria igreja, pronto, e a igreja é feita por homens, mas se têm fé, se vão buscar toda a sabedoria, aquilo que Jesus nos deixou, porque é que não se preocupam mais seriamente com esta realidade da fragilidade? Porque também, como aconteceu com o Estado e os governos, eh, deixaram a responsabilidade para as misericórdias, Mas o Estado é para laico, a igreja é cristã. isso. Houve Eu sou mau, eu sou mau. uma delegação, porque, e como homem de fé sabe que estas realidades confrontam a nossa fé, Pois, o nosso sentido de vida, sabe muito bem. pois é, mas isso é E que é bom. É que a nossa fé seja confrontada, não é? Senão é não. confronto. Pois, E, e, e sabemos, e como já falamos das escolas, e isto acontece em todas as áreas, as pessoas mais difíceis, eh, que são entendidas como mais difíceis, porque difíceis somos todos nós somos claro. todos, nunca encontrei nenhuma pessoa que não seja difícil, nunca. Um dia foi dinamizar uma aula, e o diretor, muito preocupado, porque sabia qual era a turma que me tinha caído em rifa, e disse-me: Olha, é a pior turma da escola. E sabe o que é que lhe disse? Ah, que bela notícia. E eu vou ver se tem capacidade de ultrapassar os desafios e como vão. E entrei na sala de aula e era verdade, era uma turma difícil, mas acabamos muito bem, muito participativos. Eu Pois. estou-me a lembrar, já agora para não demorar, mas eu disse-me de início que este programa é para a inspiração e para motivar as pessoas, e principalmente aqui motivar as famílias, porque nós estamos com elas, não é? Somos solidários. Eu recordo-me de uma experiência até na Universidade do Minho, na cidade de Braga. Eh, Foi eu até nem ia lá muito preocupado, porque pensei que era meia dúzia de alunos, quando me confrontei com o auditório cheio de alunos. E até estava o reitor e tudo da universidade. E foi uma tarde fabulosa. E no final o reitor quis dizer-me qualquer coisa que se podia também participar. Eu disse, claro que é reitor, pode participar. E sabe o que é que me disse? A partir de hoje voltei a acreditar nos jovens. Isto é uma história saborosa, não é? Sim, sim, sim. Agora, há muitas histórias doces, muito doces. Porque eu estou aqui muito entusiasmado com o título do seu programa. Não, Precisamos de isto boas histórias. é um programa que dá pano para mangas e nós combinamos que não íamos alongar muito. Sim, Eu não estamos sei, já em 22 eu e não sei 9 qual é a minutos. sua disponibilidade, mas muito breve, agora depois do verão, abordaríamos uma nova entrevista, porque há aqui aspectos que não deu para abordar, para aprofundar muito. eh, Foi mais geral, digamos assim, mas deixou aqui os espectadores com água na boca, digamos assim. Eh, Obrigado.
Mas eu, para terminar, eu tenho sempre umas perguntas, uma pergunta ou duas, Muito bem, como bom um entrevistador, sim. bocado desinstalador, digamos assim. Não sou caso não vai desinstalar nada, porque você já é um homem desinstalado e desacomodado, não é? Portanto, mais eu tenho incomodado do que desacomodado. Ah, é assim, se o modelo do ensino inclusivo dá frutos na escola, por que é que nós, lá estou eu a atacar, não é atacar, mas é a chamar a fé à razão e a razão à fé. Muito Porque bem. nas várias religiões, a começar pela nossa, pela católica, eh, não se incentiva os catequistas a especializarem-se também na catequese inclusiva. Mas o problema da formação eh, do- dos agentes do ensino-aprendizagem, da catequese, isto tem muito a ver com a liderança das paróquias. Exatamente. Tem muito a ver, quer dizer, o, há, em termos das diferentes pastorais, o, o líder da comunidade ou dá prioridade à Ou não dá. catequese, ou à catequese para todos, e estabelece um plano de formação, mas é um plano de formação muito concreto, não para grande. É pegar no fundo, a realidade tal e qual como ela é e estar sempre preparado para encontrar em equipa a melhor solução. Sim, sim. Mas é uma Outra, questão. Eu na igreja, cada vez mais, e até pelos últimos papas, sabemos que é uma questão de liderança. Uhum. Sim, sim, nós não podemos. Eu estou a O provocar. treinador da equipa. É, eu estou a provocar este diálogo porque é um diálogo que nem todos querem ter e acho que é importante nós refletirmos. Pronto, neste Sim, porque não estamos a ofender absolutamente ninguém. Não, não, pelo eh, contrário, eu acho que Queremos defender os direitos humanos. humanos e todos nós temos direito à educação, seja Em, ela cívica, seja ela em religiosa. religiosa. Claro, pronto. Para terminar, tinha uma pergunta um bocado, é daquelas que realmente eh, é difícil de fazer e é difícil de responder. No seu caso, não tem resposta para tudo, não me parece que seja difícil. Com estes anos todos de vida, de experiência, de pela frente, com a consciência de que muito ainda há para fazer e com a esperança que outros façam o que não foi feito, não é? Eh, Um dia que deixe de estar no ativo, ou que deixe de estar até entre nós, qual era a recordação que queria que a maioria das pessoas que o conheceram ficasse de si? O lutador pelos direitos humanos. Sou assim, o Independentemente trabalhador dos direitos de humanos. Sim. humanos. Só em qualquer circunstância no campo dos direitos humanos, eh, um defensor da dignidade humana, da dignidade. Ninguém pode Isso ser, é possível. ter muito respeito, não divinizar nem diabolizar quem quer que seja, Sim, sim. mas estamos todos no mesmo barco e respeitar a originalidade de cada pessoa. Uhum. Respeitar profundamente. Nós não mandamos em ninguém. Pois, mas às vezes é fácil de dizer, mas fazer não é assim. E, e, estar com. Eu adoro estar com pessoas muito diferentes e adoraria que o movimento associativo fosse interativo, não é as coisas para os surdos só para os surdos, as coisas para as pessoas com deficiência visual só para as pessoas com. Não gosto nada disso. Mas É, é estranho, essa questão veio outra vez, mas é estranho, e ainda bem que veio outra vez. É estranho porque a maior parte das associações, a maior parte, não digo, mas uma boa parte delas, é liderada, é dinamizada por pessoas com deficiência. Estou a falar da questão dos cegos, da questão da bom, paralisia cerebral, por exemplo.
E sendo nós, os próprios deficientes, a liderar o nosso destino em termos associativos, eh, por que é que nós não fazemos mais? Se temos capacidade, porque temos, porque é que não damos esse É exemplo? Quer porque dizer, não, e que isso tem a ver com a fragilidade nacional. não Não, acreditamos. as organizações não são solidárias. Não são Pois, há solidárias. muitas, mas não trabalham em rede, não é? Não, eu lembro-me um dia, já agora para terminar, uma pequena história. Eu tinha uma ação aí no Norte e uma minha secretária, eu pedi-lhe para fazer um levantamento das organizações, para serem convidadas. E ela estava perplexa, porque não era portuguesa, como é que existiam tantas associações? Eu disse, olha, continua o seu trabalho, porque há mais associações que pessoas. Boa, boa, Eh, boa, bom testemunho. Ah, não, é só. O, o problema só ganhamos em equipa. É, E, isso. e as organizações todas, desde as que defendem os direitos das pessoas com autismo até à multideficiência e pessoas surdo-cegas, façam o favor de se unirem. Façam o favor. Uhum. E não estamos Vamos à dar os espera que os braços. pais, Vamos e dar- não podemos estar à espera que os pais e a sociedade façam tudo, não é? Não, não. Uhum. Agora, que é difícil negociar, obter consensos, é, exige muita humildade da nossa parte. Muita humildade. Sim. Muita humildade e cada vez sabemos menos destas coisas. Alberto, muito obrigado pela Olha, sua eu história. deliciei-me a conversar consigo nesta histórias de vida, histórias de vida, e, e somos tão poucos ainda. Venham mais. Minha mais, é, mais. E queria convidá-lo, desafiá-lo a si, a quem nos está a ouvir, sempre que conheçam alguém que tenha uma história, todos sempre, mas que tenha uma história de vida que queiram partilhar connosco, eh, façam-nos chegar até mim. Eh, o meu e-mail é lisboaamérico@gmail.com ou então lisboaamérico@sap.pt. É Lisboa, Américo com dois As, do Lisboa e do Américo. Prontos. E digam, olha, eu tenho uma história, gostaria de dar a conhecer, eh, e venham até cá. E ficou o desafio para o Adalberto também. Você que vive neste meio de gente, que conhece muita gente, se alguém quiser ter voz, quiser também dar partilhar a sua história, pode me fazer chegar, que terei muito prazer em divulgar, em criar esta dita rede que tanta falta faz. Seja pessoa com deficiência, ou seja pai, ou seja familiar, ou seja amigo, não interessa o que é, todos têm muita história. Estamos combinados, estamos falando, agradecidos e muito pelo professor Alberto, e até uma próxima. Protejam-se do calor e já sabem, e contem connosco, que nós contamos convosco. Um abraço, Roberto, fique Um bem. abraço muito forte, América Azevedo, e todos os sucessos para o seu projeto. Obrigado, igualmente para si. Muito Toda a obrigado. saúde, viva a vida. Muito Viva a obrigado. vida, viva a vida, é isso. Obrigado, Roberto, um bem-aja e Até nunca à próxima. parente. Até a próxima. Obrigado.